Dando continuidade ao estudo de álcoois, na parte 1 nós falamos da estrutura dos álcoois, da relação dessa estrutura com a estrutura de fenóis e éteres, classificação de álcoois e alguns usos de álcoois comuns. Nessa parte agora, vamos tratar especificamente da nomenclatura dos álcoois de acordo com as regras da IUPAC. Como nós vimos em alguns nos slides anteriores, apresentamos exemplos de álcoois, como colesterol, que tem um nome usual, ou seja, um nome não sistemático. Mas a IUPAC apresenta regras de nomenclatura e nós vamos agora discutir, apresentar para vocês algumas dessas regras. Existe um conjunto de regras da chamada nomenclatura substitutiva. No caso de álcoois, a regra 1 diz o seguinte: quando a hidroxila for o grupo funcional principal, substituir a terminação O do hidrocarboneto correspondente pelo sufixo -ol, precedido de um número indicativo da posição da hidroxila, quando for o caso. Como nós já mencionamos, os números são sempre separados das letras por hífen. Um exemplo aqui é o metanol. O hidrocarboneto que dá origem a esse álcool é o metano. Nós retiramos a terminação O do metano e acrescentamos o sufixo -ol, dando então origem ao nome metanol. O outro álcool, com 2 átomos de carbono, é derivado do etano, portanto o nome é etanol. Esse outro álcool com 3 átomos de carbono é derivado do hidrocarboneto propano, onde um átomo de hidrogênio do carbono central foi substituído por um grupo OH. Neste caso, nós retiramos a letra O, terminação O do propano, acrescentamos um número onde o número indicativo da posição de qual átomo de carbono que a hidroxila se encontra ligado, mais a terminação, o sufixo -ol. Então, o nome deste composto é propan-2-ol. Chamo a atenção que é importante que se utilize esse hífen, a regra, faz parte da regra, o uso de hífen para separar uma letra de um número de uma letra, sempre separado por hífen. Como o grupo OH está no carbono 2, numerando a partir deste carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Um exemplo de um álcool cíclico é o ciclobutanol. O hidrocarboneto que dá origem a este álcool é o ciclobutano. Então, da mesma forma que no caso de álcoois de cadeia aberta, basta retirar a terminação O e acrescentar o sufixo -ol, ciclobutanol. Não é necessário indicar aqui, numerar essa cadeia, esse anel, porque em qualquer um dos átomos de carbono que a hidroxila estiver, o álcool será o mesmo. A regra 2 diz o seguinte: a cadeia deve ser numerada de modo que a hidroxila receba o menor número possível. Observe este álcool derivado também do propano, mas agora a hidroxila está no carbono terminal. Você observa que se você começar a numerar a partir deste átomo de carbono da esquerda, nós teremos a seguinte sequência de números: 1, 2, 3. A hidroxila estaria no carbono 3. Se nós começarmos a numerar a partir do carbono da direita, deste átomo aqui, nós teremos que a hidroxila estará no carbono 1. No primeiro caso, o nome do composto seria propan-3-ol. No segundo caso, o nome seria propan-1-ol. Os dois nomes descreveriam um composto corretamente, não há dúvida. Mas se não houver essa regra de menores números, nós teríamos 2 nomes diferentes para um composto só. Esse conjunto de regras da IUPAC sempre visa que, ao aplicar essas regras, a gente tem apenas um composto. Muitas vezes isso não é possível, muitas vezes para um mesmo composto existem 2 ou 3 nomes, isso pode ocorrer, mas elas sempre visam minimizar isso, de modo que esse nome aqui é considerado errado pelas normas da IUPAC.
Chamam a atenção de que alguns livros textos ainda em circulação, edições novas inclusive, essas regras aqui que foram implementadas ainda em 1993, ou até antes um pouco, não são obedecidas. As pessoas ainda em alguns livros vêm colocando esse número antes, seria aqui um propanol, o que também é absolutamente errado. Tá? O nome correto está aí mostrado. Um outro álcool, por exemplo, observe esse álcool. Esse álcool agora, ele tem 6 átomos de carbono. Você pode começar a numerar a partir da esquerda, a hidroxila estaria no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Ou a partir da direita, ela teria 1, 2, 3. Estaria no carbono 3. No primeiro caso, o nome seria hexan 4-ol, o que é errado, e o nome correto é hexan 3-ol. Errado também é 3-hexanol, ou pior ainda, hexanol 3. Tá? O único nome correto para esse composto é o hexan 3-ol. Observem isso, porque em muitos livros ainda aparece errado. Estão totalmente desatualizados. Observe esse composto agora. Nós temos um álcool de cadeia maior e tem aqui também um grupo substituinte. Se a numeração for feita a partir da esquerda, a hidroxila estará no carbono 7. Se começar pela direita, a hidroxila estará no carbono 2. O menor número para o grupo hidroxila é 2, portanto, a cadeia numerada corretamente como é indicado. O grupo metila encontra-se no carbono 7, portanto, o nome correto é 7-metil-octan-2-ol. Observe, chama atenção aqui uma vez, que entre o grupo substituinte metila e a cadeia principal não existe hífen, não existe espaço e não existe separação. Metiloctan-2-ol. Entre o número 7 e a letra M, sempre coloque um hífen, tá? Esse nome é errado. A regra 3 diz o seguinte: ligações duplas e triplas são nomeadas como já discutido. A dupla indicado por EN e a tríplice indicada pelo termo IN. A numeração é iniciada a partir do átomo de carbono que contém ou que está ligado à hidroxila, ou de uma forma que a hidroxila receba o menor número. Nesse caso, esse álcool com 5 átomos de carbono e uma ligação dupla, a numeração então é iniciada a partir deste átomo de carbono em que a hidroxila está ligado e seguindo na direção mostrada. O nome do composto então é pente 4N 1-ol. Esse é o correto. Se a numeração fosse iniciada a partir da esquerda, o alqueno estaria, de fato, a dupla no carbono 1, menor do que 4. Mas o OH estaria no carbono 5. A prioridade, então, em termos de numeração, é do OH. Nós vemos nesse caso aqui, que é um álcool cíclico, com 5 átomos de carbono, uma ligação dupla. No caso de álcoois cíclicos, a numeração sempre vai começar a partir do carbono ligado à hidroxila. Mas a numeração ela pode ser feita no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, ou no sentido anti-horário. Se for feita no sentido anti-horário, o álcool continua, o OH no carbono 1, mas a ligação dupla estaria no carbono 4. Esse nome está errado, porque numerando no sentido horário, a ligação dupla agora vai ficar com o menor número, 2 é menor do que 4. No caso de empate, então, o desempate é feito pela posição da ligação dupla, da ligação tríplice ou mesmo de algum substituinte. Observe nesse caso agora um álcool com 7 átomos de carbono, uma ligação tríplice entre os átomos 3 e 4 e um grupo substituinte Br no carbono 6. O nome desse composto então é 6-bromo hept 3-in 1-ol. 6-bromo hept 3-in 1-ol.
Regra número 4 diz o seguinte: para álcoois polihidroxilados, ou seja, aqueles com 2, 3 ou mais ligações, mais grupos OH, utilizam-se os sufixos diol para 2, triol para 3 grupos OH, tetraol e etc. Esses sufixos devem ser precedidos pelos numerais que indicam as posições dos grupos OH ou das hidroxilas. Aqui eu chamo a atenção de que os sufixos são acrescidos aos nomes dos hidrocarbonetos de mesmo número de átomos de carbono, ou seja, sem remoção da terminação O. A sequência de números que indicam as posições dos grupos OH, ela deve ser a menor possível. Vamos ilustrar isso aqui. Nesse caso aqui, nós temos o etano, nome do hidrocarboneto completo, o etano, 1,2 diol. Chama a atenção que números são sempre separados por vírgula. Aqui nós temos um outro álcool, cujo nome anterior nós já havíamos mencionado, nome não sistemático, glicerol. O nome sistemático, de acordo com a nomenclatura substitutiva, é propano, que é o nome do hidrocarboneto com 3 átomos de carbono. 1,2,3 triol, porque são 3 grupos OH. Observe esse álcool agora com 4 grupos OH. Este então é um tetraol. A numeração é mostrada aqui agora. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Dessa forma, esses grupos OH estão nos carbonos 1, 2, 3 e 5. Então, o nome do composto é pentano, com a letra O, hífen 1,2,3,5, hífen tetraol. Pentano 1, 2, 3, 5, tetraol. É assim que a gente lê. Regra número 5. Quando o grupo OH ou hidroxila não for o grupo principal, ela é citada como hidroxi, precedida do numeral indicativo de sua posição. Então, observe essa substância aí, representada. Existe aqui um grupo funcional, que é um grupo carboxílico. Existe aqui um outro grupo, que é OH. Quando existem mais de um grupo funcionais presentes na molécula, um deles tem prioridade para citação como grupo principal. No caso, o grupo principal é o grupo carboxila. Para isso, vocês devem consultar uma tabela que está no apêndice do livro Química Orgânica, onde são mostradas as sequências de prioridade. Esse é o apêndice na página 306 do livro Química Orgânica. São mostradas lá uma série de compostos, totalizando ali 21 em termos de sequência, onde o grupo carboxílico ele tem prioridade 5 para citação como principal, e o grupo OH álcoois com prioridade 15, ou seja, o grupo aqui agora, na verdade, ele é citado como substituinte. Do mesmo jeito que nós citamos um bromo como substituinte, citamos um metil como substituinte, nós citamos um OH como hidroxi. De modo que a numeração ela é feita a partir do grupo funcional principal, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4, nós temos um grupo substituinte. O nome do ácido, então, é ácido pentanóico. Mas como existe um grupo OH no carbono 4, nós dizemos então que ele é o ácido 4-hidroxipentanóico. Observe que não tem hífen, não tem separação, não tem espaço entre hidroxi e o pentanóico. Ele é apenas um grupo substituinte. Um outro exemplo, agora nós temos um grupo carbonila de uma cetona, tá? E o grupo OH de um álcool. De acordo com a tabela, com a sequência de prioridades, a cetona tem prioridade 14 para citação como grupo principal. Os álcoois, como nós já dissemos, têm prioridade 15. Portanto, o grupo principal
é a carbonila. Esse composto é a ciclohexanona. Como substituinte ao grupo OH, está no carbono 3. Esse composto é 3-hidroxiciclohexanona. Bom, existe outro tipo de nomenclatura chamado nomenclatura radicofuncional. Esse sistema de nomenclatura é um dos primeiros e corresponde à citação do grupo funcional. Antigamente era chamado de radical, alguns ainda equivocadamente chamam assim, seguido do nome da função. Em português, nós primeiro citamos a função, que no caso específico que nós estamos tratando é álcool, seguido do nome do grupo substituinte, acrescido do sufixo ico. Essa é uma maneira como foi traduzido para o português há décadas e ainda assim é utilizado. Então, nós temos como, dentro do sistema oficial de nomenclatura radicofuncional, nós temos álcool, álcool, nome da função, nome do grupo metil, mais a terminação ico, metílico, álcool etílico, este álcool é o isopropílico, este é o sec-butílico, porque a hidroxila está ligada no carbono secundário, nós usamos esse prefixo sec em itálico, tert-butílico, de terciário, tá? Alguns traduzem como C-terci, eu traduzo como tert, em função da origem latina do termo. Esse aqui é um nome não sistemático, mas é aceito dentro da nomenclatura radicofuncional alílico. Esse também é um nome que ainda é aceito, que é o álcool benzílico. Observe que esse sistema de nomenclatura é um sistema oficial da IUPAC, mas esses nomes, embora sejam aceitos pela IUPAC, eles não são preferidos, tá? A IUPAC, ela, especialmente na última revisão feita de nomenclatura, tá na literatura citada ao final, ela estabelece um nome IUPAC preferencial, tá? Que nós simbolizamos aqui como NIP, nome IUPAC preferencial. No caso, por exemplo, o nome desse álcool terbutílico seria o 2-metil-propandoizol. A preferência sempre aqui é pela nomenclatura substitutiva. Esses nomes ainda são utilizados, tá? São aceitos, mas eles não são os preferidos ou os recomendados preferencialmente pela IUPAC. Isso deve ficar claro. Alguns chamam esses nomes, também equivocadamente, a meu entender, de nomes usuais. Não são nomes usuais. Fazem parte de um sistema bem estruturado, que é a nomenclatura radicofuncional, que em função da sua limitação, da sua incapacidade de nomear álcoois polihidroxilados substituídos, capaz de nomear apenas álcoois simples, esse sistema acabou sendo substituído pelo sistema de nomenclatura substitutiva, como nós ilustramos. Uma outra classe de compostos muito parecida com os álcoois são os tióis. Os tióis são compostos semelhantes aos álcoois, onde o átomo de oxigênio é substituído pelo átomo de enxofre, de modo que a fórmula geral é RSH. Na nomenclatura substitutiva, os tióis são nomeados de maneira semelhante aos álcoois, substituindo-se a terminação ol por tiol. Vemos aqui alguns exemplos de tióis, 5 exemplos. Nesse primeiro caso, nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, é um alqueno, derivado do alqueno, do buteno, do 2-e-buteno ou transbuteno. Então o nome fica 2-e, but2-eno, 1-tiol. Colocamos aqui um número para indicar a posição do enxofre. Embora esse composto possa ser também chamado de trans-but2-eno-tiol, nós já vimos no vídeo sobre alquenos que a notação E e Z é preferencial, de modo que este é o nome IUPAC preferencial. Este é um isômero, é o 2-e-but2-eno-1-tiol, embora também possa ser chamado de cis, do isômero cis, o nome IUPAC preferencial é 2-e-but2-eno-tiol. Temos o propano 1-tiol, o etano 1-tiol. Neste caso, não é necessário indicar a posição do enxofre,
pois se ele estiver neste carbono ou neste outro carbono, o composto é o mesmo. Um último exemplo, nós temos 1, 2, 3. O carbono 3 nós temos um grupo metila, 3-metilbutano, um tiol. Esses tióis têm cheiro extremamente desagradável. O etanotiol, ele é adicionado a gás de cozinha. Gás de cozinha não tem cheiro, então em caso de vazamento, isso implicaria em um risco muito grande de acidentes, de explosões. Então, para que a gente consiga detectar vazamento no gás, é acrescido uma quantidade extremamente pequena de etanotiol. Nosso nariz é capaz de detectar partes por bilhão desse composto. Esse composto aqui é muito tóxico, mal cheiroso, apesar disso tudo, em pequena quantidade, com certeza ele já salvou milhares de vidas, tá? E também por conta dessa propriedade de ter um cheiro ruim, todos esses compostos aqui são voláteis e com cheiro ruim. Eles são produzidos por gambá. Gambá é o único marsupial na América Latina e ele produz essas substâncias como defesa. Se ele se sentir atacado por algum predador ou por algum ser humano, ele emite um jato contendo essas substâncias com cheiro tão desagradável e forte que afasta a presa, que afasta quem estiver sendo atacando, né? No caso, a presa seria ele. Bom, os álcoois, assim como os tióis, eles podem reagir. Nós mostramos inicialmente, começamos falando que álcoois podem reagir doando um átomo, um H+, um próton, e nesse caso, quando isso acontece, eles vão formar sais. Então, para nomear sais de álcoois e tióis, troca-se a terminação ol, ou tiol, por olato ou tiolato, ou ainda por um outro sistema que você usa a palavra óxido mais a preposição de mais o nome do metal. Então, você tem o grupo, você tem este sal derivado do metanol. Isso aqui seria o metilóxido de sódio, mas nós não falamos assim. Nós usamos a forma contraída. Metilóxido é metóxido, metóxido de sódio. Ou um outro sistema menos usual, pouco empregado pelos químicos, mas o nome sistemático da IUPAC é metanolato de sódio. Aqui, etilóxido, etóxido. Nós falamos etóxido, tá? De potássio, ou etanolato de potássio. Aqui um sal muito importante, uma base importante, utilizada em muitas reações orgânicas. Isso aqui é chamado de terbutóxido. Lembra do álcool terbutílico? Terbutóxido de potássio. No caso do derivado de enxofre, etanotiolato de sódio. Bom, estamos chegando ao fim. Gostaria só de mostrar para vocês 2 exemplos com as regras que nós mostramos. Não seremos capazes de nomear este álcool, embora não seja tão complicado assim. Esse aqui é o naftaleno 4A2H em itálico ol, mas não vamos dar essas regras, existem outras regras. Esse composto vocês estão vendo, ele é chamado de cis-inositol, tá certo? E faz parte de uma classe de compostos que são ciclitóis, que são cicloalcanos, nos quais 2 ou mais átomos de carbono do anel são substituídos por grupos OH. Tá? Os inositós, como ilustrado por esse caso aqui, são compostos do tipo ciclohexano 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexol, constituindo-se de uma classe específica de ciclitóis. Para nomear esses compostos e outros álcoois mais complexos, são necessárias outras regras que vocês vão encontrar na literatura citada ao final desse vídeo. Finalmente, eu gostaria de agradecer aos colegas que fizeram sugestões de correção e formatação desses slides, professora Vanderlúcia Fonseca de Paula, professora da UESB, na Bahia, e o professor Claudinei Andrade Filomeno, do IFES Espírito Santo. Aqui uma bibliografia recomendada para quem quiser aprofundar mais no tema. Essa é a edição de 93, que traz uma série de alterações nas regras de nomenclatura de álcoois, uma revisão mais recente de 2013, que
que traz também vários exemplos. E quem quiser saber mais também sobre aqueles álcools, aplicações comuns, caseiras, e sobre essas regras de nomenclatura, também vocês podem encontrar no livro de minha autoria, Introdução à Química Orgânica, editado pela Pearson Prentice Hall. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Bom estudo, até a próxima.